Olá, bom dia a todos. Bom dia, espero que esteja todo mundo bem. Eu sou a Gisela, sou aqui do setor comercial da Dinâmio. Farei ali a abertura hoje desse webinar para vocês ali e no demais a gente fica à disposição, tá? Como é que vai ser, né, transitado hoje a questão desse webinar, né? Então, o objetivo é a gente compartilhar experiências, tá? Então, a gente está aqui para mostrar para vocês ali, né, principais passos aí referente à segurança cibernética. Por favor, né, se vocês tiverem questionamentos, utilizem ali o botão de Q&A, né? No final a gente terá ali um tempo para perguntas. Esse webinar, ele é ao vivo, mas está sendo gravado, então enviaremos para vocês aí o certificado juntamente com essa gravação no decorrer aí, né, do dia, para que vocês consigam também compartilhar internamente ou rever ali o conteúdo que foi apresentado. Como comentado, para a questão aí de perguntas, por favor, utilizem o botão de Q&A na parte de baixo aí da tela, tá? Durante o webinar, disponibilizaremos aí um formulário para vocês preencherem com os dados, o e-mail que gostariam que fossem enviados ali, né, o certificado juntamente com a gravação. Se vocês tiverem mais dúvidas ou gostariam de ficar por dentro aí das novidades relacionadas à Dinâmio, eventos, próximos webinars, sigam-nos nas nossas redes sociais, tá bom? Programação. Falarei um pouquinho aí sobre quem somos, né? Então, quem que é a Dinâmio hoje, né? Farei uma breve introdução ali referente aos outros serviços que prestamos aqui dentro da empresa. Depois passarei a palavra aí para o André, que dará sequência aí no webinar principal, né? No tema aí relacionado, né, aos 6 passos para a segurança cibernética. E no final teremos aí um tempinho para a gente responder as perguntas que forem direcionadas. Referente, né, à Dinâmio. Então, o que que é a Dinâmio? Estamos aí no mercado desde 96, a nossa sede fica em Joinville, né, aqui em Santa Catarina, temos escritórios estratégicos também em São Paulo, atuamos com atendimento tanto nacional quanto multinacionais, então temos aí uma expertise de atendimento fora do país, né, então se precisarem aí também de atendimento multilíngue, conseguimos fazer essa atuação, e temos pessoas, né, presencialmente, né, na nossa empresa aí, no regime de 24/7, tá? Os nossos números, temos aí em torno de 80 colaboradores certificados em todas as entregas que temos aí, desde a parte comercial até a parte técnica. Temos um ambiente também de operação, né? Então, entregamos aí hoje serviço de outsourcing, né? De atividades de TI, num regime modular ou completo, né? Conforme a necessidade do ambiente do cliente. O que tem hoje dentro do nosso portfólio são mais ou menos aí 2.400 servidores administrados. Nosso time tem aí em torno de 33 mil usuários em atendimento, o que tem gerado aí, né? Mais ou menos 4.000 chamados atendidos por mês, tá? A Dinâmio entrega hoje as nossas soluções em 4 pilares específicos, né? Desde a parte aí de planejamento, para ajudar vocês aí, né, a potencializar ali as soluções que utilizam dentro do ambiente, desde a parte de transformação digital, migração, né, de ambiente para cloud. Então, hoje a Dinâmio é um forte parceiro Microsoft, então temos aí, né, total expertise em relação ao Microsoft Azure 365, e outras frentes aí que a Microsoft hoje disponibiliza. Ajudamos na consolidação do ambiente para vocês tirarem o máximo de proveito, né, das soluções que vocês já têm dentro do ambiente, mas às vezes aí está precisando de uma ajuda para conseguir colocar a casa mais em ordem. Ou, né, podemos também ajudar vocês na questão de integração de domínios e empresas. Então, se vocês tiverem aí alguma necessidade de, foi adquirido ali uma nova empresa, ou está separando ali alguma unidade e precisarem de apoio aí, né, para ajustar esses pontos, podemos lhes apoiar. Na parte de construção, né, então a gente tem hoje parcerias estratégicas, né, para a solução da Citrix, soluções da Corpia, que é para governança de acessos, solução de reset de senhas, né, plataforma de revisão de acessos. Antivírus a gente trabalha hoje tanto com soluções da Casper. Na parte da Manage Engine, temos aí um leque imenso, né, de entregas que eles fazem hoje, desde soluções para auditoria, soluções de CIEM, gestão, né, de updates, inventários de hardware e software, entre outras entregas. Soluções da Microsoft, então, licenciamento que vocês precisarem aí, tanto perpétuo quanto licenciamento, né, de cloud, renovações, atualizações aí do ambiente.
A parte da Vim, temos entrega hoje tanto para backup local, né, aquele backup tradicional, ou podemos fazer ali, né, projetos relacionados, né, à solução como um Vim como um todo, questão de mutabilidade, replicação do ambiente, a parte de atualização, consultorias, mas também temos a entrega das soluções da Vim para cloud, né, então soluções aí de backup de dados para o 365, soluções de backup aí para soluções da Google, né? Então a gente tem hoje um leque muito grande relacionado a eles. As soluções da Freshworks, né? Então, para Service Desk, né? Soluções de chamados. E temos no nosso portfólio também o antivírus da SentinelOne e a solução do Bitdefender. Na parte de operação, né? Então, para acelerar aí as entregas do negócio, então a gente consegue estar ajudando vocês na questão de outsourcing, né? Então, aqui a gente tem um cenário bem modular, a gente consegue estar apoiando somente no horário comercial, somente no horário fora, né? Horário de plantão, que às vezes é bem complicado, né? De ter gente aí atuando de forma proativa ou 24/7. Então, de acordo aí com a necessidade que vocês tenham dentro do ambiente, a gente consegue estar ajustando aí as entregas, né, com, né, um cenário sempre de forma proativa, tá? Então, tanto para data center, usuário final, soluções de segurança, né, monitoramento, em alguns serviços específicos, temos também a entrega das plataformas, né? Então, a gente consegue entregar a solução junto com o serviço de operação, tá? Então, se vocês precisarem aí, né, ter uma análise mais aprofundada em algum serviço específico, fiquem à vontade em contatar com a gente. Na parte de licenciamento, então, a gente tem ali, né, as parcerias estratégicas que eu já comentei ali, né, no começo. Então, se vocês quiserem ver ali cotação de aquisição, renovação, upgrade, né, do ambiente, a gente fica à disposição aí para ajudar vocês, ok? Passo a palavra agora para o André, que é o nosso arquiteto de soluções aqui dentro da Dinami. Então, ele vai dar segmento aí no webinar, né, do SysControl, 6 passos aí para a segurança cibernética. André, é contigo. Muito obrigado, Gisela, pela introdução. Queria primeiramente agradecer, né, esse momento aqui, agradecer o time da Dinâmico que está fazendo isso aqui acontecer e principalmente pelo pessoal que está acompanhando a gente, né, investir essa uma horinha aí para tá trocando essa ideia, conversando um pouco sobre segurança da informação, ok? Então, vamos começar primeiramente com uma agenda, né? Vamos passar aqui por uma introdução breve, né? Vou trazer para vocês as referências, porque o material que foi construído aqui, ele é em cima de documentação oficial da CIS, né? Então acho importante ser transparente aqui com vocês, mostrar de onde eu estou tirando esses dados, essas sugestões. Vamos explicar para vocês um pouquinho, brevemente, aqui sobre quem é a CIS, o que é esse framework de controle, que são os objetivos, o que a gente espera entregar para vocês de valor aqui com esse momento, com essa apresentação, com esse conteúdo, tá? Aí eu parto realmente para a parte mais objetiva aqui, que seriam esses 6 passos, essas 6 recomendações para a segurança, e a gente fecha com sugestões de próximos passos, né? Então, uma introdução rápida sobre mim, quem sou eu, né? Eu sou o André Varmelin, eu sou pós-graduado em projetos de computação em nuvem, eu estou na posição aqui de arquiteto de soluções na Dinâmio Tecnologia. Então, é parte do meu dia a dia, estou trabalhando aqui para diagnosticar, planejar e oferecer serviços aí, projetos de melhoria de TI para os nossos clientes, tá? Então, o que eu vou falar aqui faz bastante parte do que eu faço todo dia. Uma visão geral aqui, então, o tema principal da apresentação de hoje, ele acaba sendo mostrar para vocês que a segurança básica ele é quase uma consequência da boa gestão de TI, né? Porque uma rede bem gerenciada ela é muito mais difícil de atacar, ela tem muito menos vulnerabilidades do que uma rede mal gerenciada. Lembrando aqui que esse conteúdo ele é bastante introdutório, a gente está considerando aqui investimentos pequenos de tempo, investimento pequenos de processos que geram uma grande, ou tem potencial de gerar grandes melhorias, né? Deixar algumas provocações aqui que vamos dizer são os lemas, né? São os motivos para que a gente está buscando esse conteúdo, está buscando trazer isso aqui para vocês. Então, para começar a entender a importância e quão bem a sua empresa tem gerido segurança digital, a gente
se questiona, né? Se você conhece, se você confia em todos os computadores, todos os celulares e outros ativos que estão circulando, navegando dentro da sua rede, né? Se você está exigindo, ou se seus usuários têm usado aí senhas fortes, senhas únicas e tem MFA em tudo, sempre que possível, né? Se a maneira com que você prepara, que você entrega as suas estações, os seus servidores, é feito com segurança em mente. Se você, por exemplo, já tem uma governança, já tem um controle de quem tem acesso a informações privilegiadas e quem tem acesso demais dentro da sua organização. E o bastante importante, isso aqui é a nossa baseline, né? Se o seu pessoal, aí seja tanto de TI ou não, né, entende a função de cada um na hora de proteger a empresa de incidentes de segurança, né? Então, essas perguntas norteiam aqui a nossa razão para estar encontrado aqui e buscar melhorar a nossa segurança digital. Ok? É importante trazer aqui para vocês então as referências. Então na tela estão aparecendo aí os materiais que eu usei como base para trazer esse conteúdo para vocês. Também tem o link aqui para o site da CIS, que sempre vai estar postando os frameworks atualizados. Lá é a fonte de referência para esse framework. E a licença aqui para reprodução desse conteúdo. Então vamos lá. Primeiramente, né, o que é o syscontrols? Do que a gente vai falar aqui hoje, né? Primeiramente, a CIS, né, a empresa quem bolou esse framework, ela foi fundada no ano de 2000, justamente para criar padrões de segurança cibernética que fossem amplamente adotados. Ela é formada por especialistas de vários setores e desenvolveu principalmente, né, os dois principais entregas deles são os syscontrols e os sysbenchmarks. Eles são diretrizes que ajudam aí a fortalecer a segurança de sistemas e redes a nível mundial, né? Eles são referência para implantações de serviços de projetos de segurança. O nosso foco, então, é nos syscontrols, né? Eles são 18 frentes de ações que são chamadas de controles, né? E contém 153 recomendações. Elas são chamadas de safeguards, que são recomendações para proteger ativos de dados críticos. E para tornar essa implementação mais acessível, mais palatável, né, esses safeguards eles são organizados em três níveis. Esses três níveis são grupos de implementação, Implementation Groups ou IGs, né, que é como a gente se refere a eles aqui, inclusive nesse conteúdo. O nosso foco hoje vai ser o IG1, né? Basicamente, são controles básicos que a gente entende que toda organização tem que ter, né? Vamos dizer que seria a nossa higiene de segurança, de cibersegurança. Aí, para um segundo momento, para empresas que têm como colocar um pouco mais de recurso ou que já estão um pouco mais maduras, a gente parte para o IG2, né? Eles são controles mais avançados para organizações com um pouco mais de recurso. E o IG3 seria, vamos dizer, a cereja no bolo, né? Aquele nível de segurança que são controles especializados para organizações com necessidades de segurança mais rigorosas, né? Setor financeiro, empresas multinacionais e a maneira com que esses grupos eles são montados, né, ajuda a organizar as organizações a implementar medidas de segurança de forma escalonada, priorizada, né, e atendendo aí as suas necessidades e os recursos disponíveis em cada momento dessa jornada. O objetivo de trazer aqui para vocês esse conteúdo, então, é oferecer 6 etapas, fornecer um plano de ação, né, dividido em 6 etapas que são simples e que possam ser replicadas recorrentemente. Que vão acabar tratando aí 49 dos 56 safeguards que compõem o IG1, né, dos syscontrols. E minha estimativa aí, claro que isso depende do ambiente de cada um de vocês, mas é que 3 meses são suficiente para conduzir esse plano aqui pela primeira vez, né? E nas próximas iterações, nas próximas atualizações, obviamente isso aqui acaba ficando muito mais rápido, né? Vocês vão entender um pouco melhor o porquê dessa estimativa. Então, vamos lá. Primeiro passo. O primeiro e mais importante passo na jornada de cibersegurança é conhecer a sua rede, né? Conhecer os dispositivos conectados, o que existem de dados sensíveis, dados críticos, e o que a gente tem de software
Porque sem um entendimento claro do que a gente precisa proteger, o trabalho ele se torna mais difícil, mais redundante, né? Agentes internos ou externos eles podem querer roubar nossas informações sensíveis, como lista de clientes, dados financeiros, propriedade intelectual. A sua rede de dispositivos são são o meio primário para alcançar essas informações, né? Eles são a porta da frente. Não importa se sua empresa é grande ou pequena, ela é um alvo, né? Ela é um alvo para um roubo de informações, no mínimo. Então, a CIS, ela traz aqui alguns exemplos para a gente sobre o mínimo de informações que a gente precisa ter sobre os nossos ativos, né? Conforme a gente vai mostrar aqui abaixo. Então, começando do mais simples, a nível de hardware, né? É muito importante a gente ter um inventário do nosso hardware. Então, o nome pode ser o hostname, se for um computador, ou um nome mais amigável, por exemplo, como a impressora da sala do financeiro. O tipo desse hardware, né? Se ele é um desktop, um laptop, se ele é um firewall, um servidor, um celular corporativo, alguma coisa nesse sentido. O local físico também é importante, então se ele for uma estação onde ele pertence, ter esse controle é importante para a gente saber, para a gente ter garantia de que as coisas estão da maneira que deveriam, né? Se ele está, por exemplo, instalado num rack, qual unidade de rack que ele está, em qual sala, em qual escritório, em qual mesa aquele ativo deveria permanecer. E o identificador único, né? No caso de computadores, normalmente vai ser o número de série e uma etiqueta de patrimônio. Software. É importante a gente saber o que que a gente tem de software, aí seja tanto software adquirido, licenciado, quanto software instalado. Então, que software que a gente precisa utilizar para a empresa? O time de marketing vai ter uma necessidade diferente do time financeiro, que vai ter uma diferença do time operacional. Então, é importante a gente saber o que que é usado, uma descrição breve para saber qual é o uso desse software, né? E saber também o modelo de licenciamento. Então, se ele é uma licença perpétua, uma subscrição mensal por usuário, eventualmente se ele é um software livre, enfim. É interessante, é importante que a gente entenda esses aspectos aqui para controlar melhor nosso inventário de software. Dados sensíveis são os próximos itens que a gente precisa levantar com certeza, né? Então, saber qual é o nome do arquivo, onde ele está localizado, se é uma URL, se é uma URI dentro de um file server, qual tipo de arquivo e, importante, né? O porquê essa informação é sensível. Exemplo, são dados financeiros estratégicos, né? Quando a gente começa a conhecer esses dados, quando começa a categorizar eles, a listar eles, fica muito mais fácil a gente estabelecer prioridades sobre proteção, sobre backup, que a gente vai falar um pouco mais para frente. Então, por isso que esse inventário ele parece uma coisa muito simples, mas ter tudo isso catalogado vai ajudar muito a gente daqui para frente, né? Outra coisa que muitas vezes a gente não presta atenção são nos provedores de serviço, né? Então, por exemplo, você tem licenças aí você usa serviços da Microsoft, você usa serviços da fabricante do seu ERP, do seu sistema de RH. Não você, eventualmente, que é da TI que está me ouvindo, mas existe esse prestador de serviço que tem um contrato ou que tem uma parceria aí com a sua empresa. É importante que você saiba quem são eles, né? Saber o nome, né, nomear qual é esse provedor de serviço, a descrição resumida dos serviços que sua empresa toma dessa parte, né? E importante é delegar ou ter um responsável interno que vai ser quem gerencia essa interação com o provedor, né? Eventualmente não vai ser alguém de dentro da sua TI, mas você precisa ter esse contato para poder mediar as negociações, poder mediar os contatos com esse prestador de serviço. Então, a última parte do nosso inventário aqui da nossa primeira tarefa de casa seria com as identidades, né? Então, as contas de usuário. É importante você saber, né, nomear aí qual é esse serviço, por exemplo, é um Microsoft 365, é um Adobe Creative Cloud, eventualmente até uma identidade no AD, aqui é uma coisa importante no Active Directory, né? O responsável, ou quem é a pessoa que é dona daquela conta, dona daquela identidade, o identificador único como um login, uma senha, um username, eventualmente,
E também é importante a gente verificar se essa conta ela não está sendo compartilhada, né, utilizada por mais de uma pessoa. A gente sabe que na maior parte das vezes isso já não é boa ideia, né, mas se esse for o caso para esse tipo de software que você tem utilizado, é importante que isso seja sinalizado, né, a gente saber que essa conta é compartilhada, eventualmente quem são as pessoas que estão utilizando. Então, aqui umas dicas extras, né? Então, a gente nota que a parte significativa desse trabalho de inventário que a gente falou até agora, ele envolve conduzir pesquisa ativa, entrevistas com setores e usuários da empresa. Então, eu selecionei aqui apenas uma sugestão de ação, das várias que a CIS recomenda, para cada seção do nosso inventário, que a gente acabou de discutir, né? Então, aqui, sobre hardware, sugiro então que a gente tome cuidado, né, para incluir dispositivos remotos, eventualmente, se são dispositivos usados pelo pessoal que está trabalhando remotamente, dispositivos não computacionais, né, como impressoras, eventualmente é, a gente precisa ter conhecimento, né? Existem vulnerabilidades de todos os tipos, de todos os cantos, então não são só computadores e servidores que a gente precisa cuidar. A nível de software, então, é super importante. Isso aqui a maioria de vocês já deve ter, mas limitar permissões de instalação, obviamente, para os nossos usuários, né? E, importante, né? Ter um processo para homologar novas aplicações. Então, não basta receber um ticket, pedir que aquele software seja instalado. Precisa haver um processo de homologação, de utilização, de compreensão do modelo de licença, eventualmente, daquele software, né? Dados, é interessante, a gente está no Brasil, né, então a gente tem que considerar requisitos legais para tratamento de dados. O que cai sobre nós aqui seria LGPD principalmente, mas eventualmente vocês que estão me ouvindo trabalham num setor que é um pouco mais regulamentado, que precisa atender uma CVM, precisa atender alguma regulamentação de algum órgão enfim, de seguros ou de saúde, né? A gente sabe que existem, então é importante vocês estarem atentos aí, fazer contato com o pessoal jurídico para garantir que, além das boas práticas de segurança, vocês também estão adequados aí a qualquer regulamentação que venha a ser exigida. Sobre provedores de serviços, então, assim, vou dar o exemplo aqui do que eu conheço, né, que seria o Microsoft 365. Não basta você ter o serviço do Microsoft 365, que tem todo o desenvolvimento de segurança, por exemplo, por parte da Microsoft, e deixar mal configurado, ou deixar com segurança fraca, né? Muitas vezes tem bastante trabalho a ser feito dentro dessas plataformas para a gente aplicar configurações de segurança, acesso condicional, enfim. Eu dei esse exemplo da Microsoft aqui, mas certamente quase todo provedor de serviço você tem alguma configuração para fazer, você tem alguma melhoria a ser implantada aí a nível de segurança da informação. Então, identidades, sugiro então reforçar procedimentos para criar e gerenciar contas em aplicações satélite. É interessante que você tenha governança, que você tenha processo para quando os seus usuários, os seus times, eles forem criar novas contas ou forem adquirir novos serviços ou utilizar novas plataformas. Para o passo 2 ou para a fase 2 do nosso guia aqui, da nossa jornada, então, já que a gente já conhece nossos ativos, já que no passo 1 a gente já levantou nosso inventário, a gente vai precisar falar um pouco sobre proteger eles. Então, para cada dispositivo, aqui a gente está focando um pouco mais sobre computadores, servidores, né? Dispositivos computacionais. Então, para cada um deles, é importante, né, atualizações de sistema operacional. Então, sempre que possível, a gente precisa optar por atualizações, sejam automáticas ou sejam orquestradas, né? Então, falando de Windows, falando de Linux, falando de macOS, Android corporativo, iOS, enfim, todos eles a gente tem alguma maneira, muitas vezes simples, de garantir que eles vão estar sempre atualizados ou pelo menos vão estar sendo controlados de maneira centralizada essas atualizações, né? Atualização de aplicações, né? É muito importante que a gente saiba que as aplicações estão atualizadas com as últimas correções para fechar vulnerabilidades, né? Ah, então,
principalmente aqui sobre navegadores, né? Navegadores e aplicativos de terceiro. Então, é necessário também um cuidado especial, né, sobre os navegadores, sobre os plugins, né? A gente precisa conhecer que plugins os nossos usuários estão utilizando, né? Existem ameaças que podem tomar proveito muitas vezes de plugins, né? Ou ameaças que se disfarçam como plugins de navegador. Então, restringir o acesso ou garantir que são legítimas e estão sempre atualizadas é uma coisa super importante que a gente precisa ver também, né? Criptografia dos dados presente no disco deve estar ligada sempre, né? Sem ela, toda informação pode ser extraída do computador com um esforço mínimo. Política de bloqueio automático de tela, é coisa que a CIS também recomenda aqui. Tem bastante gente que gosta de sair da frente do computador e deixar a tela acesa. Isso diz muito respeito à proteção de dados dentro da empresa mesmo, né? Para garantir que dados sensíveis de um setor acabem não sendo vazados dessa forma, né? Proteção de rede, então a gente precisa garantir que a gente está utilizando um serviço de DNS seguro, a gente está impedindo sempre que possível o tráfego não criptografado, o tráfego HTTP e uso de protocolos deprecados, né? Enfim, SMBv1, o pessoal do TI aí vai me entender, a gente tem bastante coisa para evitar. Ah, Antivírus sempre, né? Antivírus ativado, atualizado em todos os dispositivos, sempre importante, sem exceções desnecessárias, né? Eu acho que isso às vezes vale a pena reforçar o óbvio, né? Uma proteção mínima ela precisa estar presente e exceções elas precisam ser feitas em últimos casos, né? De certa forma a gente precisa estar eh, negando tudo e permitindo só as exceções. E, por último, é importante também a gente impedir a execução automática de software e o uso de dispositivos com pendrives, HD externos e celulares nas portas USB. A permissão, a recomendação da CIS e a minha também, né, é que idealmente essa permissão para uso de periféricos ela tem que ser a exceção e não a regra. Tem que estar bloqueado e você permite quando necessário. Então, a gente já protegeu agora nossos dispositivos. Vamos falar agora das nossas contas, né? Chovendo no molhado mais uma vez, né? A gente precisa exigir MFA para todas as contas de usuários, né? A- a- Esse guia da CIS ele fala em MFA, mas a gente já também pode tomar o próximo passo, muitas vezes até mais conveniente para o usuário final, que são tentar utilizar a metodologia sem senha, né? Login sem senha. Captura de biometria, eventualmente chaves físicas. O importante é não ter mais só um usuário e senha. Sempre que possível, ter um fator extra de autenticação, ter um fator biométrico, ter um fator físico, né? Singularidade também é importante. Então, a gente precisa educar, precisa incentivar que não se reutilizem senhas, né? Que os nossos usuários usem senhas únicas e com o inventário de todos os ativos que a gente teve até agora, né? É bom também checar que a gente não tem senhas padrão em uso. Então, por exemplo, se você tem políticas super fortes de senhas aplicadas aí para os seus usuários, todo mundo está usando MFA, mas você tem uma rede de convidados e a senha do seu firewall é admin, você está com uma vulnerabilidade enorme, né? Então, assim, evitar senhas padrão aí é super importante também. Nível de complexidade, então, assim, sempre que possível a gente precisa aplicar políticas que forcem senhas complexas, né? Ah, a gente consegue fazer isso com política de AD, política de Microsoft 365. Muitos softwares modernos que a gente usa em formato de SaaS já requerem senhas fortes, mas assim, aqui entra tanto no que a gente vai falar mais para frente, que é a educação dos usuários, tanto quanto aplicar de fato políticas, né? Impedir que sejam criadas senhas fracas. O uso. A gente precisa também ter uma visão sobre contas que não estão sendo mais atualizadas, desculpa, mais utilizadas e desativar elas sempre que possível. Porque uma conta que está lá, eventualmente sem uso, pode vazar uma senha, pode ser a senha que o usuário está reutilizando, pode ser uma porta de entrada.
E, em adicional, aqui a gente precisa sempre evitar, né, contas com permissões elevadas para executar tarefas triviais. Então, não preciso dizer para ninguém que é uma péssima ideia ficar usando uma conta de domínio admin aqui na sua estação para olhar e-mail, para navegar na internet, né? Sempre uma política ou sempre uma iniciativa de permissão mínima. Sempre que possível, a gente remove permissões. E também é uma boa ideia, eventualmente, pensar em implantar um gerenciador de senhas, né, para guardar e gerar senhas complexas para os usuários finais. Então, a gente tira um pouco daquela reclamação de que como é que eu vou lembrar tanta senha diferente, né? Então, com um sistema centralizado, um sistema gestor de senha, a gente ajuda eles aqui a nos ajudarem no final das contas, né? Então, a fase 4, a gente considera que até agora, né, das fases 1 até a 3, a gente vem tratando de proteger nossos ativos. Agora a gente passa a cuidar da nossa capacidade de se recuperar de um ataque ou de uma crise. Lembrando que nem todo dado é digital, né? A gente muitas vezes dados sensíveis para a empresa, eles são documentos físicos, são documentos impressos ou são mantidos em outros meios físicos, né? Então, graças ao inventário que a gente levantou na fase 1, a gente sabe onde esses dados críticos eles residem, e o que que a gente passa a poder perguntar, né? Poder responder eventualmente, né? Quais dados precisam ser protegidos? Muitas vezes o que está na estação do usuário não precisa ser protegido, né? Então a gente centraliza as informações que a gente precisa proteger porque gera custo ou gera trabalho, né? Então a gente precisa saber o que de fato precisa ser protegido. Você sempre tem certeza de que os backups eles estão acontecendo, eles são de maneira automática. Quando que foi o último backup com sucesso? É, e você foi alertado ou você tem certeza se algum deles não falhou? Né? Esses backups, eles estão seguros de verdade, no sentido de que a gente sempre vai poder contar com a recuperação deles. Então vamos partir aqui para as recomendações da CIS, né? A gente precisa entender de retenção. Por quanto tempo esse backup ele precisa ser armazenado? Aí diz respeito à sua regra de negócio e também lembrando alguns slides atrás aqui que a gente estava falando sobre regras de conformidade, né? Eventualmente a sua indústria exige que você mantenha informações por mais tempo. É uma coisa que às vezes a gente não presta muita atenção, né? Que seria eliminar dados antigos de forma segura. Por exemplo, tratando de sobrescrever dados em SSDs antigos ou inutilizando, por exemplo, HDs mecânicos e incinerando documentos impressos, por exemplo. Uma informação dessa aqui já está sendo descartada, que passa por um descarte incorreto, também é um enorme risco de segurança, de vazamento de informações. Ainda sobre, ou melhor, de volta sobre backup, né? Recorrência, a gente precisa estar sempre atento com isso. Ah, automatizar os seus backups sempre, né? Ferramentas de backup centralizadas e inclusive as que a gente consegue oferecer para vocês, elas podem oferecer rotinas automáticas e te avisar quando essas informações não tiverem sido salvas, né? Ou quando tiver uma falha nesse processo. É uma recomendação também que você sempre mantenha uma cópia inacessível pela rede, né? Isso impede que um atacante que já está dentro do teu ambiente consiga apagar dados ou consiga modificar dados do seu backup. Então, cópia offline aqui vai depender muito do nosso tamanho, da nossa maturidade, da nossa infraestrutura, mas a gente pode estar falando aqui desde um backup sofisticado em fita, com uma unidade de fita, ou assim, o importante é fazer, né? Mesmo que seja um backup num HD externo, alguma coisa que fique desconectada, que fique reclusa, que não seja acessível pela rede. É importante a gente ter uma cópia imutável, né? Uma cópia off-site, tá? Isso aqui também a gente precisa se atentar. É muito interessante que a gente mantenha uma cópia de dados fora das dependências da empresa, né? Aqui a gente pode pensar tanto em serviço de backup em nuvem, como uma replicação de um data center externo. Por quê? Não adianta a gente ter backup de tudo e manter tudo no mesmo lugar. Um desastre natural pode acontecer, pode eventualmente ter alguma intervenção física que acabe tirando todas as nossas cópias, né?
Criptografia, também todos os dados do seu backup devem ser criptografados, né, com um algoritmo forte, pelo menos em repouso. Ah, é, deixar todo esse backup salvo e acessível de maneira muito fácil não é nada interessante, né? A gente precisa manter essas informações protegidas. E, vamos lá. Agora a parte começa a ficar mais difícil a partir daqui, né? Ninguém quer que um incidente de segurança aconteça, mas quanto mais preparado você tiver, mais rápido você vai conseguir se recuperar e menos surpresa você vai ter no meio do caminho. Um programa abrangente de cibersegurança, ele não inclui apenas a preparação para um ataque, mas também planos e procedimentos para fazer com que, se o ataque for bem sucedido, a gente vai conseguir, já tem processo para responder. Isso às vezes é negligenciado, mas ele é crucial. A resposta a incidente trata de interromper os danos que estejam acontecendo, o que pode acontecer na sua rede durante um ataque, né? E de remover qualquer infecção para evitar novos danos. Então, trata de se preparar para quando o ataque acontece, ter uma resposta imediata e tratar do pós-incidente. Também é super importante, né? A recomendação aqui é que a gente assinale uma ou mais pessoas para conduzir tratativas de resposta a um incidente, uma peça-chave, um time-chave aqui, manter uma lista de contatos atualizada. Então, isso aqui sai até bastante do time de TI, porque a gente sabe que é importante a gente ter do nosso lado aqui conselheiros, agentes internos, eventualmente o time jurídico, um advogado da empresa, alguma coisa nesse sentido, consultores de segurança da informação e até agências de seguro, né? Se você tem um seguro para proteção de cibersegurança, né? É importante que esses contatos estejam bem definidos e um plano de ação para fazer o contato o mais breve possível, agilizar tudo isso da maneira mais clara possível, né? Voltando aqui de novo nesse assunto de autoridades, de conformidade, então a gente precisa se manter sempre a par das suas obrigações com autoridades legais. Então, já comentamos disso, né? Mas no Brasil, por exemplo, existem regras claras aí para notificar vazamento de dados para NPD, né? Diz respeito ao LGPD. Então, também podem haver regras específicas, como eu tinha comentado, para o seu estado, para a sua localidade ou para a sua área de atuação. Conhecimento, né? Isso aqui fica bastante subjetivo, mas assim, é importante buscar estar sempre atualizado sobre o cenário de segurança da informação. Aí pode ser por meio de notícias, comunidades, porque a nossa melhor arma para se proteger é conhecer como essas ameaças têm sido conduzidas ou têm se espalhado, né? E agora, o último passo, né, a última fase aqui, pelo menos nesse nosso assessment, nesse autodiagnóstico inicial, seria sobre educação. As ações das pessoas desempenham um papel crucial no sucesso ou fracasso do nosso programa de segurança da informação. É mais fácil um atacante convencer um usuário a clicar num link ou abrir um anexo de e-mail para acabar instalando um malware do que abrir o terminal lá e achar uma vulnerabilidade no sistema da nossa empresa, né, para atacar uma vulnerabilidade diretamente. Então, os próprios usuários, tanto de maneira intencional ou não, né, ou não intencionalmente, eles podem causar incidentes é, enquanto eles estão manuseando incorretamente dados sensíveis, enviando um e-mail com informações demais para um destinatário errado, eles podem perder um dispositivo portátil, né, acabar usando senhas fracas ou repetitivas. Então, é por isso que a CIS recomenda que nossos usuários sejam educados, no mínimo, sobre engenharia social, para eventualmente conseguir identificar ataques ou conseguir identificar atividades maliciosas, que eles entendam sobre autenticação, né, segurança de força de senha, sobre como funciona o processo de autenticação, manuseio de dados sensíveis, quais são os riscos aí ou como acontecem vazamentos acidentais de dados,
Como reportar incidentes de segurança? Eles precisam estar confiantes de que eles podem comunicar, a quem eles vão comunicar quando tiverem uma dúvida ou quando acharem que um incidente realmente aconteceu, né? Eles precisam também saber a importância de atualização de software ou importância de saber o nosso trabalho aqui do time de TI que vem sendo executado para melhorar a segurança dele, né? E eles precisam também saber sobre riscos de redes inseguras, né? Conectar em um Wi-Fi aberto, qual o risco de estar utilizando uma rede falsa. Então, a gente sabe que essa, a parte de educação, é provavelmente a mais difícil de todas que a gente acabou falando hoje, né? Imagino que muitos de vocês aí tenham enfrentado já desafios sobre esse assunto aqui. Mas, enfim, claro que quanto mais a gente ensina, melhor, mas a CIS pelo menos classifica esses tópicos que eu estou mostrando aqui para vocês como os mais importantes ou como componentes aqui dessa primeira fase, desse primeiro momento. Então, próximos passos, né? Apresentei para vocês essas 6 fases iniciais. E o que seria bastante interessante, então, era a execução dos itens faltantes do IG1, que são poucos, né? Diz mais respeito a configurações de firewall, atualização de firmware e coisas nesse sentido, coisas um pouco mais técnicas, né? Um ótimo, ou melhor, diria que o mais necessário aqui, né, seria trabalhar na sustentação e recorrência desses diagnósticos. Então, não adianta a gente fazer esse trabalho extenso de levantar inventário, proteger nossos ativos, fazer todas essas tratativas e acabar sendo descontinuado, né? É importante trabalhar, estabelecer uma recorrência sistemática dessa autovalidação desses diagnósticos que a gente discutiu, né? O mínimo, então, é a atualização das informações desses inventários e priorizar qual é o próximo passo a ser tomado. E a atualização de inventário de software, ela tem que ser um trabalho continuado, não sob demanda, né? Essa é mais ou menos a ideia que eu busco passar aqui para vocês. Então, avaliação das ferramentas. Embora a maioria do que a gente discutiu hoje diga mais respeito a boas práticas, processos, né, e grande parte é possível de executar manualmente, existe muita vantagem de considerar aqui a implantação de ferramentas de software, né? Como, por exemplo, para coleta automática de inventário de hardware e software, para garantir conformidade nas configurações de computadores, dispositivos móveis, para fazer uma gestão centralizada na automação de contas e permissões dos usuários, para trabalhar nos nossos backups, inclusive ferramentas para educação e certificação de usuários em termos de cibersegurança, né? Então, para cada coisa que a gente discutiu hoje, que fala de processo, que fala de boa prática, existe também uma contraparte, uma ferramenta, né? O próximo passo seria a avaliação dos parceiros. Então, é um bom momento, ou pode ser um bom momento, para reavaliar os contratos que vocês têm com, eventualmente, prestadores de serviço de TI, né? Verificar se o escopo de atendimento ele pode ser expandido para cobrir essas ideias que a gente deu aqui, né? Ou até um pouco mais, né? Passar para os próximos passos. E se eventualmente você hoje tem um time de TI pequeno ou que simplesmente não dá tempo para se preocupar com enfim, com essas coisas básicas da segurança da informação, você com certeza consegue procurar um parceiro, como é o caso da Dynamic aqui, para tomar essas demandas de ti, né? Para te ajudar a economizar esse tempo, melhorar a segurança, plantar e fazer a manutenção desses serviços aí. E com a casa arrumada, a gente com a tranquilidade de saber que a maioria das ameaças digitais elas já estão trancadas do lado de fora, a gente pode dedicar para os próximos passos, né? Daí seria considerar a implantação dos safeguards do IG2, né? Do grupo de implantação 2. Aí já envolve um pouco mais de expertise e ferramentas especializadas. A gente está aqui um passo além do básico, né? Mas a gente tem que mirar lá, tem que querer chegar nesse momento. Então, o que eu tinha para apresentar hoje era isso, pessoal. Eu agradeço bastante o tempo de vocês. Agora a gente vai para a sessão de perguntas. Obrigada, André. Sim, a gente tem algumas perguntas aqui. Uma, inclusive, aqui que é, vamos dizer,
de interesse, acho que geral ali do pessoal, tá? Que é Uhum. referente, que o Tyrone fez em questão ali de qual das etapas é a mais crítica e difícil de ser implementada. Vamos lá. A mais crítica e a mais difícil. Eu vou responder duas então, tá? Crítica é o inventário. Assim, é a coisa mais básica que existe, né? Mas a gente muitas vezes se perde, né? A gente está gerindo aí 200, 300, 500 máquinas, fica difícil controlar o que que tem no inventário, qual software que está sendo utilizado, para qual setor ele é. A gente pode acabar perdendo informação. E assim, é o mais básico, né, de tudo, mas a informação é o que mais deixa a gente munido para eventualmente tratar de segurança, tá? E o mais complicado, né, como o meu background aqui é mais técnico, provavelmente a parte de reforçar essas políticas, educar nossos usuários, né? Mas acho que fica respondido. Ao invés de uma, são dois processos aí, duas fases. Ok. A Juliana perguntou, André, tenho uma dúvida. Como os syscontrols realmente ajudam a evitar um ataque de ransomware em pequenas e médias empresas? Já viu isso funcionando? Sim, vamos lá. É um pouco difícil porque não é uma coisa muito palpável, né? Mas assim, todas as etapas que a gente trouxe aqui, elas são, vamos dizer, blocos de construção. São pequenos tijolos aí que a gente usa para construir a nossa parede, nossa segurança, nossa defesa digital, né? Então, é difícil até de te responder como que isso afeta, mas são os pilares, tá? É um conhecimento que é formado aí por grandes nomes da indústria de segurança digital, e sem isso a gente realmente está vulnerável, né? Hoje a gente falou bastante do grupo de implantação 1, que seria o básico, nossa higiene mínima aqui de segurança digital, que vai garantir que a gente diminua nossa superfície de ataque. Deixa eu ver aqui. O Carlos perguntou, na prática, qual é a real importância de fazer aquele inventário completo, né, da fase um, quando se começa a implementar os syscontrols? Bom, eu acho que isso eu acabei já respondendo quando eu estava respondendo a primeira pergunta, né? Mas assim, informação, saber o que que a gente tem no nosso parque, saber conhecer nossos ativos, conhecer o software que está sendo utilizado, conhecer como as pessoas têm interagido com outros prestadores de serviço, é o mais importante de fato, tá? Conhecimento é o mínimo que a gente precisa para poder compor aí uma estratégia para se defender. Então, Hum? é isso. A Fernanda pergunta qual a diferença na abordagem dos syscontrols, né, para empresas menores em comparação com as grandes. Dá para adaptar fácil? Sim, a ideia é que seja contínuo, né? A abordagem, como é muito próximo do que eu trouxe aqui hoje, né? A abordagem para empresas pequenas é sempre a gente precisa compor processos, precisa compor boas práticas, reforçar boas políticas, né? Quando a gente passa para um cenário de empresas um pouco maiores, pelo menos espera-se que a gente já tenha esse grupo de implantação 1, né, o IG1, ele já esteja implantado, né? A partir daí a gente começa a falar de ferramentas um pouco mais complicadas, né? Coleta de logs, relação de eventos, aí já precisa ter profissionais dedicados ou times dedicados para operar ferramentas de segurança que são um pouco mais avançadas, com um pouco mais de expertise, né? Então, a abordagem ela é bastante diferente, sim. Não quer dizer que as empresas grandes não precisem passar por esse processo primeiro, né? Hum, Esse primeiro degrau, né? Mas a abordagem ela é sim um pouquinho diferente dessa forma. ok. O Agnaldo perguntou: quanto ao inventário de software por meio do Fusion Inventory, o que eu posso ou deve ser excluído no relatório do inventário? Por exemplo, atualizações do Windows, patches de segurança, etc.
Beleza. Eu não conheço muito, na verdade não conheço a ferramenta, tá? Mas assim, o interessante de uma ferramenta de inventário é que você consiga detectar principalmente os softwares de terceiro instalados, né? As atualizações as atualizações de sistema operacional, normalmente a gente vai tratar já no, num software de sistema de gestão de updates, né? E deixar isso dentro de um relatório de software pode trazer muita sujeira de informação também, né? A gente acaba tendo muitas linhas a mais ali na nossa tabela, né? A não ser, claro, que essa ferramenta seja de gestão de update também, eu não conheço ela, mas é importante que acho que a gente trate isso de maneira separada, né? Conhecer o software instalado, conhecer as versões deles e tratar os updates, principalmente de sistema operacional, de forma separada. Ok. Ana Paula pergunta: ferramenta de autoavaliação de controles, o C7, é uma boa ferramenta? É indicado para utilizar? Sim, como eu disse assim, o CISO, ela é como se fosse um oráculo de todos os profissionais de segurança da informação, quase a nível global, né? Então, todas as ferramentas, inclusive as gratuitas que eles acabam oferecendo, cada uma tem seu propósito. Não consigo colocar nenhuma contraindicação para o uso delas, tá? Então, é, fique à vontade, com certeza. Ok. O Felipe Ronque perguntou: tem alguma sugestão de ferramentas para gestão de inventários? Sim, tá? A minha apresentação hoje ela não teve um cunho tão comercial, né? Mas assim, a Dinamio consegue te oferecer várias soluções aqui, tá? Inclusive, fica o convite aí para mandar um e-mail para a gente ali no comercial@dinamio.com.br. A gente consegue te oferecer algumas opções. Ok. O Marcos perguntou: conseguimos implementar o SysControl em parceiros com as devidas autorizações? Pois, como exemplo, servidores em nuvem para algumas aplicações. Beleza. Tem que verificar o seguinte: quem é responsável por configuração de sistema operacional desses servidores? Por exemplo, nos serviços em nuvem, de nuvem pública, né, você tem alguns modelos de contratação. Se for um modelo de contratação IaaS, né, ou infraestrutura como serviço, você é responsável pelo sistema operacional, né? Então, você quem precisa configurar os sistemas para que eles fiquem adequados ao SysControl Framework, né? Quando você contrata um SaaS, aí você tem na posição de cliente, deve questionar ou deve solicitar um comprovante ou uma prova de que esses frameworks eles estão sendo estabelecidos. Mas assim, qualquer provedor de nuvem, principalmente pública, já vai ter tudo isso resolvido para ti, né? A questão é, quando a gente trabalha com infraestrutura como serviço, a responsabilidade é sua. Quando a gente fala de plataforma como serviço, essa responsabilidade começa a ser compartilhada, de certa forma, né? Quando a gente parte para uma estratégia de SaaS, a sua responsabilidade sobre implantação de syscontrols, ela passa a ser naquela camada de dados, de informações, né? De evitar compartilhamento de dados, de evitar senhas fracas, né? Então, a gente precisa entender um pouquinho melhor qual é a implantação e, a partir daí, definir nossa responsabilidade. Ok. Fernando pergunta: existe uma ferramenta ou metodologia para eu avaliar qual score e nível de maturidade minha empresa está em relação ao SysControl? Sim, seriam daí no caso eu acredito, tá? Seria o CIS Benchmark. Ok. O Agnaldo ele complementou aqui que o Fusion Inventory é um plugin do GLPI. E daí ele Uhum. acaba complementando ainda em relação ao inventário de software, deve-se considerar e registrar aplicações de uso da TI, exemplos Abex, GLPI, Wiki e outras ferramentas de infra? Sim, porque muitas vezes a gente tem que lembrar que o atacante, né, enfim, o indivíduo mal intencionado que vai buscar uma vulnerabilidade na nossa rede, ele também é uma pessoa de TI, ele também conhece essas ferramentas, né? Então, cuidar das nossas versões dos nossos ABICs, do nosso GLPI, cuidar da publicação desses serviços aí, eventualmente para a internet, para redes externas, eu diria que é até um dos mais importantes, né? Porque
Justamente por isso que eu comentei. Sim, a gente precisa ter conhecimento, precisa atualizar, precisa ter monitoramento das vulnerabilidades desse sistema, desses Ok. sistemas, né? Uhum. Ok. A última pergunta, para a gente também não acabar não Uhum. passando muito do tempo, tá? É da Amanda. Ela perguntou, pessoal, como as empresas podem garantir que a galera esteja treinada e pronta para enfrentar os desafios de cibersegurança que foram mencionados aí na fase 6? Show. A parte difícil, né? Como a gente costuma dizer. Então, assim, de novo, né? É bastante de cultura, né? Provavelmente a gente precisa alcançar nosso time de RH, nosso time administrativo, eventualmente nossa diretoria, para tentar estabelecer isso como uma cultura mesmo, né? Trazer essa educação, trazer essa boa prática que acabe chegando na companhia toda, né? E da nossa parte de TI, o que a gente pode fazer também é pensar em processos, pensar em lembretes, pensar em aplicar por meio de políticas mesmo que impeçam as más práticas, né, em toda maneira possível. E, eventualmente, pensando numa contratação de uma ferramenta de educação, de certificação de usuários, né, que também existem e facilitam bastante nossa vida, né? Garantem que o usuário, por exemplo, respondeu ou assistiu o conteúdo e consegue validar essa certificação por um X determinado tempo, né? Enfim, são essas nossas ferramentas. Sobre a educação dos usuários, é bastante sobre cultura, né? E a gente tem a nossa parte e algumas ferramentas, alguns processos de contrapartida, né? Ok. Então, gente, eram essas as perguntas, tá? Se vocês tiverem mais dúvidas, entre em contato aí com a gente no comercial@dinamio.com.br, que a gente alinha certinho ali os retornos com vocês. Se precisarem de algum quesito mais técnico, gostariam de ver ali alguma apresentação referente a alguma ferramenta que a Dinamio, né, atua e hoje, né, que foi comentada ali no começo da apresentação, fiquem à vontade também, tá? Agradecemos muito a presença de todos aí, né? Como eu comentei, a gente vai enviar para vocês aí tanto a gravação desse webinar, juntamente com o certificado, né? Que foi gerado aí de participação, tá? E se precisarem de mais informações, sigam-nos nas nossas redes sociais ou entrem em contato com a gente, tá bom? Agradeço muito aí o tempo e a atenção de todos e um excelente dia.